Bom, então hoje a gente vai falar sobre singularidades, um assunto muito importante e que tem várias aplicações, tá? A gente vai ver várias aplicações desse tema e hoje a gente vai dar início a esse conteúdo, tá bom? Então, ó, eu vou definir precisamente o que é uma singularidade, tá? Então, a gente diz que uma função complexa, vou escrever assim, uma função f tem uma singularidade isolada ou apenas uma singularidade, tá? Em um determinado ponto z0 do plano complexo, se f é holomorfa numa vizinhança de z0, tá? Ou seja, a gente pode escrever assim, se existe um R positivo, tal que f é holomorfa perto do ponto, mas não no ponto, tá? Tal que f é holomorfa nesse conjunto daqui, ó. Então, vou definir precisamente o conjunto do plano complexo, tal que z menos z0 seja menor do que r, ou seja, é um disco de centro z0 e raio R, mas para tirar o ponto z0, você pede que esse cara seja positivo, tá? Então, aqui, esse conjunto daqui é o disco furado, tá? Daqui a pouco eu faço um desenho, é o disco furado do ponto z0, tá bom? Mas F não está definida no ponto z0, tá? Ou seja, F é holomorfa perto do ponto, mas perto do ponto F não está definida, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui de singularidades. Antes eu vou fazer essa observação, que esse conjunto daqui que eu escrevi, ele vai aparecer várias vezes, tá? Então, eu vou dar um nome para ele. Então, o conjunto, esse cara daqui, vou chamar ele de uma vizinhança deletada de Z0, tá? Deletada de Z0, né? Esse aqui é o disco de centro Z0 e raio R, só que você está tirando o centro, tá? Então, aqui você tem o Z0 e você está tirando esse cara, tá bom? E aí você está dizendo que Z0 vai ser uma singularidade da função f, se f for uma função holomorfa, para uma vizinhança do ponto, mas no ponto a função não está definida, tá? Isso é o que a gente chama de singularidade isolada, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de singularidades e daqui a pouco a gente vai tentar classificar essas singularidades pelo seu comportamento. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vou colocar aqui exemplo I, como sendo a função f de z igual a z, e aqui ela vai ser definida em c menos a origem, tá? Vai ser definida em c extremo. Aqui é o domínio da função. O meu segundo exemplo vai ser a função g de z igual a 1 sobre z. E o domínio dessa função também é o mesmo, c menos a origem, tá? E o terceiro exemplo vai ser h de z igual a e elevado a 1 sobre z. 1 sobre z, tá?
também o domínio dela vai ser C estrela. C menos a origem, tá? Então, note que essas três funções têm zero, tem o ponto z igual a zero como uma singularidade, tá? Perto do ponto z igual a z0, então deixa eu fazer essa observação. O ponto z0 igual a zero é uma singularidade, ou uma singularidade isolada, tá? A gente fala assim também. Quando eu falar de singularidade, é uma singularidade isolada, no sentido que eu defini acima. É uma singularidade de F, G e H, tá? Tá? Ó, mas perto da origem, o comportamento dessas funções, elas são bem diferentes, tá? No primeiro exemplo, o zero é uma singularidade da função, mas não é uma singularidade real, tá? É uma singularidade falsa, porque a gente pode removê-la. Você pode, nesse caso, você pode definir simplesmente a função aqui na origem como sendo f de zero igual a zero. Ou seja, essa função ela tem uma extensão analítica na origem do ponto, tá? Então, nesse primeiro exemplo daqui, é o que a gente vai chamar, eu vou definir de forma precisa daqui a pouco, mas essa daqui vai ser uma singularidade removível, tá? Porque você pode removê-la, você pode definir uma função um pouquinho maior no ponto, onde essa função seja analítica e ela coincide com a função dada, tá? Vale notar também que perto da origem essa função vai ser limitada, no exemplo I, tá? Agora, no segundo exemplo, a função, quando vocês se aproximam cada vez mais próximos da origem, ou seja, toma números complexos cada vez menores, a norma de g de z vai estar indo para o infinito, tá? A norma da função g vai estar indo para o infinito se z tende a zero. A gente vai ver que isso daqui é o que eu vou chamar de polo, tá? Polo, tá? Ou seja, quando você se aproxima da singularidade, a norma da função ela explode, ela vai para o infinito, tá? E o terceiro tipo de singularidade da função h de z igual a elevado a 1 sobre z, ela não é, ela vai ser, por definição, uma singularidade que não é uma singularidade removível, você não pode definir uma função holomorfa que coincida com a função dada em um domínio um pouco maior. Ela também não é um polo, então se ela não for uma singularidade removível e nem um polo, a gente vai dar o nome de singularidade essencial, tá? Essencial, tá? E a gente vai ver que perto da origem, perto da singularidade dessa função, a função h ela tem um comportamento bem hostil, tá? Bem selvagem mesmo, tá? Você pode notar rapidamente que se você se aproxima de z pelo eixo positivo para valores maiores do que zero, então é elevado a 1 sobre z, ela vai estar indo para o infinito. Agora, se você se aproxima da origem, deixa eu fazer um esquema aqui rápido, tá? Então, aqui vamos olhar para o terceiro exemplo. Daqui a pouco eu volto a comentar sobre isso, tá? Então, aqui você tem a origem, você tem uma singularidade aqui para essa função. Então, se você se aproxima da origem por pontos aqui, tá? A função h, ela vai estar indo para o infinito. Agora, se você se aproxima da origem por pontos no eixo negativos do eixo do x, h vai estar indo para zero, tá? Agora, se você se aproxima, por exemplo, pelo eixo imaginário, se aproxima da origem assim, h não vai para lugar nenhum, não tem nenhum limite, os pontos de h ficam no círculo, mas eles oscilam de maneira muito rápida, tá? A gente vai ver mais detalhes daqui a pouco. Então, esse comportamento da função perto de uma singularidade essencial é um comportamento que você não pode domesticá-lo, não pode controlá-lo, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre esses três tipos de singularidade, tá? Então, deixa eu fazer essa observação. Note que zero é uma singularidade de f, eu coloquei aqui já, de FGH+, mas elas têm comportamentos bem diferentes perto da origem.
perto da singularidade, tá bom? Então, deixa eu definir precisamente o que é uma singularidade removível. Eu falei de maneira heurística, né? Mas então precisa das definições precisas para que a gente não cometa erros. Então vamos dar a definição. A gente diz que uma singularidade Z0 é removível. Uma singularidade Z0 de uma função holomorfa. Holomorfa é f, por exemplo, definido em um determinado aberto ômega indo em C, é dita removível. Se existe uma função definida em ômega junto com o ponto, tá? Que ela estende a função f. Holomorfo, vou chamar assim, tá? F til, definida em ômega unido Z0. Indo em C, tal que ela seja uma extensão da função f, né? Isso quer dizer o quê? Tal que f til restrito a ômega seja f, tá? Então, veja que esse é o caso do exemplo 1, né? Então, observação. Esse é o caso do exemplo 1, pois basta definir de maneira muito trivial, né, nesse caso, a função f til, no caso de C em C, dada por f til de z igual a z, né? Aqui eu tinha definido a função f como sendo f de z igual a z, e o domínio que eu escolhi foi o conjunto dos números complexos menos a origem. Mas veja que não tinha nenhum problema se eu colocasse aqui nesse exemplo 1 a origem no meu domínio, e com isso eu teria que o f de 0 igual a 0, e essa função vai ser holomorfa agora no conjunto dos números complexos inteiros, tá bom? Então, essas singularidades removíveis, em geral, elas não nos causam muitos problemas, tá bom? Uma outra observação é que, às vezes, a gente escreve F ao invés de... Frequentemente, vocês encontram nos livros, tá? E também eu vou, às vezes, escrever aqui também. Frequentemente, por um abuso de notação, tá? Escrevemos F ao invés de F til, tá? E para isso basta você definir o novo valor de f na sua singularidade removível, tá? Definindo f de z0 como o limite de f de z quando z tende a z0, tá? Então, como a sua singularidade é uma singularidade removível, esse limite existe, e aí você pode definir o valor da função na sua singularidade removível como sendo simplesmente o limite de quando z se aproxima de z0, tá? Uma observação é que se Z0 é uma singularidade removível, singularidade removível de f, removível, então f pode ser estendida continuamente a Z0. Na verdade, pode ser estendida analiticamente, mas a gente só precisa que ela seja estendida continuamente. Continuamente a Z0, tá?
E, em especial, f é limitada numa vizinhança do ponto, tá? Em particular, f é limitada perto de Z0, tá? Uma vizinhança de Z0. Vale a volta, tá? Resultado muito importante, provado por Riemann, tá? Que ele diz que se f for uma função limitada, uma vizinhança de uma determinada singularidade, então essa sua singularidade é uma singularidade removível, tá bom? Então eu vou anunciar aqui o teorema. O que eu vou chamar assim, tá? Condição de Riemann de removabilidade, tá? De removabilidade. Tá? Então a gente tem aqui uma singularidade Z0 de uma função. A singularidade Z0 de uma função f de ômega em C é holomorfo, tá? Lembra que o Z0 não está no ômega, tá? É holomorfa. Uma singularidade Z0 de uma função holomorfa. Desculpa, não tem esse E não. É uma singularidade removível. Removível. Se somente se existe uma vizinhança deletada de Z0, tá? De Z0, tá? Que eu vou denotar assim, ó, como sendo, eu não falei isso, mas uma vizinhança deletada de Z0, eu vou colocar um pontinho, tá? Eu vou escrever assim, entre o Z0 e raio ômega. Isso daqui para denotar esse cara, né? Lembra que eu já tinha falado, para falar do conjunto dos números complexos, que é o que estão dentro do disco, né? Então, que Z menos Z0 seja menor do que R e maior do que zero, ou seja, você está tirando ponto, tá? Então, eu vou chamar essa vizinhança deletada como sendo a mesma notação que o disco, só que eu coloco esse ponto para dizer que eu estou tirando ponto Z0, tá? Ou seja, se existe uma vizinhança deletada que está contida em ômega, e onde f seja limitada nessa vizinhança, tá? Isso aqui é uma definição, tá? Desse conjunto, uma notação. Ok? Então, veja que a ida, por essa observação, a gente já conseguiu, né? A f vai ser limitada perto de z0, agora vamos tentar mostrar a volta, ou seja, se f é limitada numa vizinhança de z0, então você pode definir uma extensão holomorfa para f agora no disco todo, tá? Incluindo o ponto z0, tá bom? Então, ó, então vamos provar o que falta, que é a volta. Então, sem perda de generalidade, eu vou supor que o Z0 seja igual a zero, tá? Só para facilitar na hora das contas. Aí vocês adaptam aqui quando o Z0 for um ponto qualquer, mas a prova é a mesma, tá? E eu vou definir uma função auxiliar, vou chamar de h, tá? A função h, ela agora vai ser definida no disco inteiro, incluindo o ponto Z0. Ela vai ser definida assim.
Z0 e raio R em C, tá? E ela vai ser definida assim, tá? Se você pega um ponto que não é o ponto... Aqui eu estou supondo o Z0 igual a zero, né? Se eu estou supondo o Z0 igual a zero, então esse cara aqui vai ser o disco de centro 0 e raio R, tá bom? E H vai ser definida assim, como sendo Z ao quadrado F de Z. Vou definir a função assim, onde o Z seja diferente de zero, tá? E eu vou definir na origem como sendo a função zero, tá? Então, você nota, ó, que como a função z ao quadrado é uma função holomórfica, a função f vai ser uma função holomórfica no disco furado, tá? Na vizinhança deletada. Então, você já ganha direto que H é holomorfa nesse conjunto, tá? Mas H é holomorfa também na origem, tá? Por quê? Vamos fazer a conta. De fato, se você calcula esse limite, né? O limite de quando h tende a zero. Desculpa, o limite de quando z tende a zero. H é a minha função. De h de z menos h de zero. Sobre z menos zero. Então, isso aqui é o limite de quando z tende a zero, tá? Então, h de z fora da origem vai ser dado por z ao quadrado f de z. O h de zero é zero, e aqui só vai ficar z, então, né? Então, isso aqui é o limite de quando z tende a zero, de z, f de z, tá? Mas lembre que a f, por hipótese, é uma função limitada. Se f é uma função limitada, o limite dela vai ser simplesmente, quando z tende a zero, esse limite aqui vai dar zero, tá? Então, isso aqui é o h' de zero. Então, a gente acabou de mostrar, a gente já sabe que, por definição, o h de zero é zero, e a função vai ser holomorfa também, agora no disco completo, né? Isso implica que h é holomorfa no disco, né? Tá. Mas lembre que se h for uma função holomorfa em determinado aberto, então implica que h ela é uma função analítica também nesse disco, né? Porque para qualquer disco que você pega, dentro desse disco ela tem uma representação por série de potências. Isso implica que h tem uma determinada representação por série de potências que eu vou escrever assim, tá? H de z vai ser dada por A0 mais A1 de z mais A2z ao quadrado e assim por diante, tá? É a representação de H como série de potências centrada aqui na origem, ok? E como H de zero é igual a H' de zero, tá? Que é zero, então esses dois coeficientes aqui, o A0 e o A1, eles são zeros, tá? Então isso implica que a sua função H de z vai ser simplesmente dada por A2, Z2, mais A3, Z3 e assim por diante, tá? Mas veja, ó, que H de Z é Z ao quadrado vezes F de Z para todo cara que você pega diferente de zero, tá? Então, se o Z for um ponto diferente de zero, o F de Z vai ser simplesmente o H dividido por Z ao quadrado, tá? Então, dividindo por Z ao quadrado, isso implica que para todo Z diferente de zero, você vai ter que o F de Z é dado por A2 mais A3Z mais A4Z2, tá? Isso, veja que isso vale para qualquer Z que seja diferente da sua singularidade, tá? Mas é claro que essa função daqui, se você chamar essa função daqui de F-til, essa função F-til é uma série de potências
Ou seja, é uma série de potências que a gente provou que é uma função holomorfa no disco inteiro. Tá? Então, se você chamar essa função aqui de f-til, define f-til dizer como sendo essa série de potências agora no disco inteiro. Tá? Veja que f-til define uma função analítica, portanto, holomorfa. Holomorfa em uma vizinhança da origem. E uma vizinhança de zero, incluindo o ponto zero, tá? Importante isso. Que agora o ponto zero, ele está no domínio da f-til, tá bom? Incluindo o ponto zero. E você tem que f-til vai ser igual a f, né? F-til vai ser identicamente igual a f para todo z diferente da origem, tá? Ou seja, a gente conseguiu de fato uma extensão holomorfa para f aqui na sua singularidade. Isso implica que zero é uma singularidade removível de f, tá bom? Então, a gente tem uma caracterização das singularidades removíveis. Você tem que uma singularidade z0 é uma singularidade removível se somente se perto do ponto a função seja limitada, tá bom? Agora vamos estudar o segundo tipo de singularidade, tá? De singularidade. Que vai ser os polos, tá? Bom, então, um protótipo de uma singularidade assim que eu quero que vocês tenham em mente, essa função que eu tinha falado, né, é a g de z, dada por 1 sobre z, se você pega z pertencente aos números complexos menos a origem, tá? Então, eu não vou definir ainda quem são os polos, mas veja que para essa função, quando você se aproxima de zero, que é a singularidade dessa função, a norma de g de z, então para esse caso daqui, você tem que a norma de g de z, ela tende ao infinito, tá? Tende ao infinito quando o z se aproxima de zero, tá? Que é a singularidade para essa função. E esse comportamento daqui, ele aparece muito quando você tenta estudar funções que são desse tipo assim, f de z, que são dadas por, sei lá, pelo quociente de duas funções holomorfas, tá? E você tem que z0 seja um zero ou uma raiz de q, tá? É um ponto tal que o q de z0 seja igual a zero, tá? Então, funções que vão para o infinito quando você se aproxima da sua singularidade, em geral, tá? São quocientes de outras funções onde você tem que o denominador se anula, tá? Então, antes de falar de polos, eu vou falar alguns fatos sobre zeros ou raízes de funções holomorfas, tá? Que são simplesmente pontos que têm essa propriedade daqui, que anulam a função, certo? Então, deixa eu definir o que é um zero de uma função holomorfa, que vai ficar mais claro quando a gente for estudar os polos, tá? Então, a nossa definição de um zero vai ser isso. Então, a gente diz definição, tá? Z0 pertencente a C é um zero ou raiz, tá? A gente é mais acostumado com esse termo raiz, mas eu acho
esse termo zero é um termo mais apropriado, tá? Raiz a gente lembra logo de raiz quadrada, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas enfim, quando a gente estuda polinômios, por exemplo, a gente chama de raiz ou raiz, eu acho, em geral. Mas vamos chamar de zero, tá? É um zero ou raiz de uma função holomórfica. F, se f de z0 for zero, tá? Simplesmente isso, tá? Então, a gente viu, né, na aula, acho que há 2 aulas atrás, que os zeros de uma função holomórfica não constante são isolados, tá? Resultado muito importante. Holomórfica não constante são isolados. O que quer dizer isso? Que se, por exemplo, f de z0 for igual a... Aqui você tem o seu domínio, e z0 for um ponto de ômega, tal que o f de z0 seja igual a zero. Então, existe uma vizinhança desse ponto, tá? Um disco aqui, que contém esse ponto, tal que todos os outros pontos dentro desse disco daqui têm imagem diferente de zero, certo? É isso que quer dizer que é isolado. Você consegue uma vizinhança perto do ponto, tal que eles sejam únicos com tal propriedade, tá bom? Então, deixa eu escrever isso, o que quer dizer isso, só para fixar. Então, se F é holomorfo em ômega, se F é holomorfo e F de Z0 é igual a zero, então existe um disco de centro Z0 e raio R, tal que F de Z vai ser diferente de zero, vai ser diferente de zero para todo Z no disco, com Z diferente de Z0, né? Então, é isso daqui que quer dizer que os zeros de uma função holomorfa não constante são isolados, tá bom? Agora, eu vou mostrar o primeiro resultado sobre zeros de uma função holomorfa, que é o seguinte, tá? Então, deixa eu colocar aqui enunciar, teorema. Então, suponha que F é holomorfa numa determinada região, ômega, de ômega em C é holomorfa, onde ômega é uma região, e Z0 é um zero, né? E Z0, pertencente a ômega, é um zero de F. Um zero de F, tal que F não é identicamente nula em ômega, tá? Não é identicamente nula, tá? Ou seja, isso daqui quer dizer, se F não é identicamente nulo em ômega, quer dizer que todos os zeros de ômega eles são isolados, tá? F não é identicamente nulo em ômega, então a nossa tese é a seguinte. Então existe uma vizinhança, que eu vou chamar de U, tá? Vizinhança U contida em ômega de Z0, ou seja, um aberto que contém um ponto Z0 contido em ômega, e uma função holomorfa definida em U, holomorfa, tal que G de Z seja diferente de zero, tal que G de Z seja diferente de zero, para todo Z pertencente a U,
E existe um único n também, tá? Tudo isso aqui é tese. E existe um único n pertencente aos naturais. Tá ok? Nessa vizinhança você pode exprimir a função assim, tá? Como sendo f de z menos z0 elevado a n vezes a g de z, tá? Para todo z pertencente a U. Ou seja, se aqui você tem uma determinada função holomorfa definida em ômega, e você tem um ponto z0, tá ok? A imagem desse ponto está indo na origem, né? E é f. Então a imagem de z0 vai ser esse cara daqui, que é o f de z0. Então, existe uma vizinhança, que eu vou chamar aqui de U, tá? Denotei por U, e uma função g que vai ser definida nessa vizinhança, uma função holomorfa, tal que a gente pode escrever a f assim, tá? Como sendo z menos z0 elevado a n, onde n é um número natural, maior ou igual do que 1, e a função g é uma função holomorfa, tá? Uma função holomorfa que não se anula em nenhum ponto, ok? A prova disso é bem simples, simplesmente é você, como f é uma função holomorfa no ponto z0, ela é holomorfa em todo ponto, em particular no ponto z0. Então, ela tem uma expansão em série de potências em torno desse ponto, né? Então, deixa eu colocar aqui a prova. E eu vou chamar essa expansão como série de potências, eu vou denotar assim, tá? Então, seja f de z como sendo a soma em k igual a zero até infinito de ak z menos z0 elevado a k, tá? A expansão de f em torno de z0, tá? Vai ter essa expansão daqui em um determinado disco, tá? Em um disco de centro z0 e raio, sei lá, R. Tem essa expansão aqui nesse disco. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui essa expansão assim, tá? Esse aqui é o disco de centro z0 e raio R, ok? Então, como a gente está supondo que f não é identicamente nula, como f não é identicamente nula, tá? Em D, ela não é em ômega em particular, não é identicamente nula em D, né? Então, existe um menor inteiro n, tal que a n seja diferente de zero, certo? Ou seja, todos os outros, sei lá, para o n igual a 5, o A5 vai ser diferente de zero, enquanto o A1, o A0, o A1, o A2, o A3 e o A4 são todos iguais a zero, tá? Então, pelo menos um desses coeficientes aqui, ele não vai ser zero. Tome n como sendo menor, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, né? Então, f de z, ele vai ser como a soma de k igual a n até infinito, de AK, começando no n, né? Aqui z menos z0 elevado a k, tá? E isso daqui você pode escrever assim, né? Colocando z menos z0 elevado a n em evidência, isso aqui fica z menos z0 elevado a n por a n mais 1 z menos z0 e assim por diante, tá? Essa função daqui vai ser a minha g de z no meu teorema. Veja que ela é uma função holomorfa, definida numa vizinhança do ponto z0, e você tem que a função g definida assim é de tal forma que o g de zero seja igual ao AN, o g de zero é o AN que a gente está supondo diferente de zero, tá? E como a g é uma função holomorfa, né, ela é definida por uma série de potências, em particular,
ela é uma função analítica, né? Aqui, desculpa, eu coloquei zero, mas aqui é o ponto Z0. Né? Quando você coloca aqui o ponto Z0, você nota que todas as outras parcelas de aqui, elas se anulam, só vai ficar a primeira, tá? Que é o AN. Então, como o G é holomorfo, em particular é contínua, né? Existe uma vizinhança U, existe uma vizinhança U de Z0, tá? Tal que a função G continua diferente de zero. Tá? É diferente de zero para todo Z pertencente a U. Tá? Então, isso prova a primeira parte do teorema. A gente queria escrever a F assim, como sendo Z menos Z0 elevado a N vezes G de Z. A única parte que falta é provar a unicidade, tá? Essa parte da unicidade é bem simples, eu vou deixar como exercício. Basta supor que existem dois números, N e M, com essa propriedade aqui, e aí vocês chegam num absurdo, tá? Vou deixar como exercício provar a unicidade desse cara, tá? Então, no caso acima, né, quando existe esse determinado número N, com essa propriedade, a gente diz que esse número N é a ordem de Z0, tá bom? Então, observação, no caso acima, dizemos que Z0 é um zero de ordem N, tá? N, tá? Ordem ou multiplicidade é um outro nome que você pode dar para isso daqui, tá? Se essa multiplicidade ou ordem for igual a 1, a gente diz que Z0 é um zero simples. É um zero simples, tá? Outra definição. Agora vamos definir finalmente o que é um polo, tá? A gente vai adotar a seguinte definição. Então, dizemos que uma função definida em uma determinada vizinhança deletada do ponto. Então, dizemos que uma função definida nesse conjunto daqui, né? Lembra que isso aqui é uma vizinhança deletada de Z0. É um disco é um disco furado, né? É um disco menos o seu centro, tá? Então a gente vai dizer que uma função definida nesse conjunto aqui, ela tem um polo em Z0, tá? Se quando você inverte a função, né? Se a função 1 sobre f definida na origem como sendo zero, não na origem, né? Definida em Z0. Definida por 1 sobre f de Z0 igual a zero, é uma função holomorfa no disco completo, tá? Definida assim. É holomorfa desse disco. Não no disco furado, mas no disco inteiro, tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Então, exemplo. Zero é um polo de f de z igual a 1 sobre z, tá?
Por quê? Porque se você inverte essa função, 1 sobre f de z, ela vai ser z, né? Isso para todo z diferente de zero. E se você define 1 sobre f na sua singularidade como sendo zero, a função definida assim, dessa forma, tá? Ela vai ser uma função holomorfa. Portanto, ó, veja aqui 1 sobre f de z, que é definida assim, né, dessa maneira, como sendo z. Ela vai ser o z, se o z for um ponto diferente da sua singularidade, se z for diferente de zero, e vai ser zero. Se z for igual a zero, essa função assim definida dessa forma por parte, na verdade ela não é definida por parte, né? Ela é simplesmente z para todo z. Todo z pertencente a c, tá? E essa função vai ser uma função holomorfa, tá? Então, note que pela definição a gente tem logo que zero é um polo de f de z igual a 1 sobre z, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma caracterização mais simples de polo, mas essa daqui é útil quando a gente tenta ver qual a taxa de quando você se aproxima do polo, a sua função ela está indo para o infinito, tá? Beleza, a função vai estar indo para o infinito perto do polo, mas a que taxa, tá?